Era uma vez uma cidadezinha no meio do nada, lá no interior do Paraná, de apenas 10.000 habitantes, onde a empreendedora Eliane se aventurou e abriu uma livraria evangélica. O ano era 2007. Cidade pequena, interior, tecnologia ainda era pouca. A gente fazia o quê? Vendia no caderninho e na promissória. Resultado, loja fechada depois de 3 anos, falida, e até hoje os promissórios em mãos. Olá, empreendedoras e empreendedores, demais pessoas que acompanham esse canal. Tudo bem com vocês? Pelo início do vídeo aí vocês já viram do que se trata. E hoje é muito, muito legal, gente. Eu já queria falar sobre esse assunto com vocês, mas eu nem lembrava mais que existiam essas promissórias aqui, ó. Nem lembrava mais esse caderninho. Porém, eu comentei com vocês, né, que a Nice, que é minha tia, que trabalha comigo na loja 2, ela veio morar aqui para Cascavel, veio da cidadezinha dela, que é essa cidade que é minha também, que é a minha terra natal, onde eu abri essa loja aqui e fali em 3 anos. Ela estava morando comigo, ficou aqui 4 meses, e agora ela conseguiu alugar apartamento e tal. E aí, uma semana e meia atrás, nós fomos fazer a mudança dela, trazer a mudança dela de Céu Azul para Cascavel, né, para o apartamento novo dela. E ela trabalhava comigo nessa livraria que eu tinha lá em Céu Azul. Lá em 2006 eu abri essa loja lá. E ela trabalhou comigo de 2006 a 2009. E aí, na época, quando eu fechei e vim embora pra cá. Fali, fechei tudo e juntei o que sobrou lá na casa da minha mãe e vim embora. Eu fazia faculdade aqui na época e vim pra cá, arrumei emprego aqui, casei, enfim, tô até hoje aqui. Mas aí quando com ela ficou com essas notas aqui, com essa pastinha, para fazer as cobranças lá. E assim, algumas pessoas a gente conseguiu receber, até um ano depois recebeu ainda muita coisa, mas tem esses promissórios que nunca mais a gente recebeu. E eu nem lembrava mais, e nessa mudança a gente acaba achando coisas, né? E aí no dia que nós chegamos para carregar a mudança dela, ela tava lá com essa pastinha na mão e me mostrou. Eu falei, ah, não acredito, deixa eu levar essa relíquia, né? Porque tudo isso aqui é história, tudo isso aqui é aprendizado, é experiência. E olha isso, gente. Então, eu vou contar, assim, fazer um resumo dessa loja para vocês. O ano era 2006, na verdade, quando eu abri essa loja. Eu inaugurei ela em agosto de 2006. Eu tinha uns 20 e poucos anos, né? Nem lembro exato. E eu sempre quis empreender, né? Sempre amei empreender. Não foi minha primeira loja. Nessa época eu já morava em Goiânia. Eu fui para Goiânia com 18 anos, por aí. E morei lá um tempo, trabalhava, olha só, gente, eu sempre trabalhei com vendas, tá? Nessa época, para quem não sabe, eu moro aqui no Paraná, bem pertinho do Paraguai, quase divisa com o Paraguai. E nessa época, assim, era a muamba, né? Eu já fui muambeira, viu? Nessa época, assim, a muamba era muito forte, levava muito eletrônico para lá. E eu passava, levava mercadoria para Goiânia, fui morar lá, fiquei morando lá 5 anos. Voltei de lá para abrir essa loja aqui. Juntei um dinheiro, meu sonho era juntar um dinheiro e abriu uma loja para mim, sempre foi, né, igual eu falei para vocês que meu sonho sempre foi empreender, sempre foi ter lojas. Mas nisso, antes disso, eu tive loja lá em Goiânia. Eu tive loja lá de roupa, umas bermuda, dupla face, jaqueta que levava do Paraguai para lá. Depois eu não queria muito me envolver com o Paraguai, né? Eu trabalhava, mas eu queria outro ramo. Aí lá eu abri loja de cosmético. Eu acho que antes de cosmético ainda foi de roupa, se eu não me engano. De roupa eu quis fabricar. Meu sonho também tive um grande, sempre tive. Tenho até hoje de fabricar minha coleção, né? E lá eu comecei a fabricar blusa, porque lá eu estava lá no berço, né? Goiânia é um berço, é um polo muito, muito forte em facção de peças. Então lá minha irmã foi para lá na época e eu falei, vamos fabricar? Vamos. E alugamos uma lojinha lá que era no Camelódromo Central de Goiânia e comecei a fabricar. E aí, né, não tive uma experiência boa também. Acho que eu vou ter que fazer um vídeo aqui falando cada vídeo de uma dessas empresas que eu já tive, que eu já tentei, né? E foi um fiasco, assim, não tinha experiência nenhuma. Levamos o corte para a costureira se mudou, e naquela época não tinha celular. A gente tinha celular, mas era assim, só mensagem de texto. Se a pessoa mudasse de número, a gente nunca mais achava ela, não tinha rede social. Mal a pena estava começando o Orkut. Só os mais que já tinham computador em casa, assim, aqueles grandão, né, é que tinha o Orkut, mas eu nem tinha, nem sabia o que era isso ainda.
E na época a costureira se mudou para outro lugar e levou os tecidos e levei um prejuízo enorme. Trabalhei, juntei mais um dinheiro, voltei para minha cidade, né, minha terra natal, para casa da minha mãe. E em 2006 abri uma livraria evangélica. Assim, eu não vim de berço evangélico, mas eu fui para a igreja evangélica muito cedo. Assim, minha mãe foi quando eu tinha uns 10 anos ainda. Eu acompanhei minha mãe uns anos, depois me afastei da igreja. Mas eu gostava dos produtos de moda evangélica. Não era tanta moda evangélica, não era roupa, mas a gente vendia camiseta, t-shirt com frases bíblicas para presente, caneca, caneca com frases bíblicas. Gente, lembrei que eu tenho um vaso aqui em casa que está no meu. Ai, me deu uma nostalgia agora, uma saudade. Tem um vaso que está no meu rack, eu vou ali pegar ele para mostrar para vocês que era também da minha livraria evangélica. Xícara eu ainda tenho, já mostro para vocês. Vamos continuar o assunto aqui, depois eu mostro. E aí, eu vendia CD, muita Bíblia. Naquela época alugava DVD de filme gospel, sabe? E aí eu não tinha nenhuma na cidade, eu achei, e tinha uma lá em Goiânia que eu amava ir para comprar presente até para minha mãe quando eu vinha para cá, né? E eu quis abrir. E o engraçado, meninas, que eu falo assim que para empreender precisa muita coragem, né? Porque eu não conhecia nada, eu não sabia onde comprava, naquela época não tinha um Google para você ir ali pesquisar fornecedores, pesquisar sites, não tinha nada disso. E aí eu fui para São Paulo assim, arrumo para procurar. Mas assim, eu não vou contar essa história agora, ou vou? Porque é tanto assunto, né? Enfim, acho que eu vou dar uma resumida aqui, depois eu faço uns vídeos assim contando a minha trajetória aí no empreendedorismo, né? Vai ficar melhor para vocês entenderem. Então eu fui para São Paulo. Antes eu fui nessa livraria evangélica que é onde eu gostava lá de Goiânia e falei, olha, eu vou abrir uma livraria igual a sua lá na cidade da minha mãe, lá no Paraná, a 1.000 e tantos quilômetros de distância. Você não me ensina, não me ajuda, não me passa fornecedores? A pessoa falou que não passava, tá. E eu falei, meu Deus, aonde que eu vou comprar? E eu fui para São Paulo. E eu lembro que quando eu era criança, minha mãe ouvia muita rádio evangélica em casa. E essa rádio evangélica falava muito assim, olha o que eu gravei. Falava muito quando a gente para encomendar LP, gente, antes do CD ainda, quando eu era bem adolescente, para a gente encomendar LP dos cantores que a gente gostava, que é aquele disco de vinil, assim, desse tamanho, sabe? Eles falavam o nome das livrarias evangélicas lá de São Paulo. E eu fiquei com o nome Conde de Sarzedas gravado na minha cabeça. Rua Conde de Sarzedas. Então eu via que todos os material evangélico que eles ofereciam para vender naqueles programas, eles falavam Rua Conde de Sarzedas. E eu falei, só pode ser nessa rua, né? E fui para São Paulo. E eu falei, não, a gente procurou livraria evangélica, até achamos umas, mas que vendia varejo. Eu falei, não, não é aqui. A pessoa queria que eu comprasse. Eu falei, não, a gente vai ter que achar a Rua Conde de Sarzedas, no bairro Liberdade. Que é o que eu lembro quando eu era criança, eu ouvia isso na rádio, só pode ser lá. Fomos até lá, né? Chegamos lá. E, claro, achei o berço do material evangélico, tudo naquela rua. Era uma rua pequena, no bairro Liberdade mesmo. E que tinha, é uma rua bem, não sei se alguém te conhece, mas uma rua assim, ó, bem decaída, assim, sabe? Bem, assim, gente, era assim. Você vai descendo, e dos dois lados da rua tinha material evangélico, de todo tipo, todos os livros, CPAD, todos os livros de escritores evangélicos, cristãos, né? Bíblia de todo tipo, CD, né, original, material para presente, tinha muita coisa lá. Então foi aí que eu abri a livraria evangélica, em Céu Azul, em 2006. Cidade pequena é tudo fiado. Como eu comprava lá, tudo fiado. Até hoje, se for lá na cidade, lá e ainda tem aquelas lojas antigas que vende fiado. Minha mãe ainda compra. Era muito normal, muito natural isso. Mas, gente, não era fácil, porque você tinha que ter o dinheiro à vista, né? Eu juntava o dinheiro sofrido, viajava para São Paulo, buscava mercadoria, chegava, vendia tudo fiado. Tipo assim, em uma semana vendeu tudo, quase, né? A loja ficava meio vazia. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro para comprar de novo? Não tinha dinheiro, não conseguia comprar fiado lá, também era só à vista. Assim, ó, foi indo. E só que nessa época eu tinha outros ganhos também. Eu trabalhava ainda no Paraguai, levando mercadoria para Goiânia, né? De vez em quando. Então eu morava ali, mas de vez em quando levava. Nessa época eu tinha um namorado ainda lá de Goiás. E ele levava para mim, ele passava por ali, levava essa mercadoria para lá, entregava, recebia. Moral da história, eu estava sustentando a livraria. Fiquei lá e eu não queria fechar, porque era um sonho. E eu tinha investido muito, mas eu queria muito, era um sonho muito grande meu de ter uma loja, né? E, e eu abri, e eu fui atrás, tímida, gente. Sempre fui muito tímida. Que eu tinha muita vergonha de procurar emprego, de achar que as pessoas que eu não servia para aquilo, vergonha de me apresentar.
sabe, aquele complexo de inferioridade. Então, acho que o sonho de empreender nasceu um pouco aí, porque eu sempre li muito livro, muitos livros. E eu falo que me salvou a minha vida, assim, de eu não cair numa depressão, de eu não cair fazer coisas piores, erradas, né? Foi os livros que eu li. Eu lia muito livro de psicologia, de autoajuda, e isso me manteve, né? Me deu, assim, inteligência emocional. Mesmo sem eu saber o que que era, mas eu estava criando ali uma inteligência emocional e uma força que eu não sabia de onde que era. Inclusive, agora, quando eu palestro sobre empreendedorismo, o título da minha palestra é Uma Força em Forma de um Sonho. E foi Deus que me deu esse sonho tão grande no empreendedorismo. Na verdade, era uma força. Deus estava me dando uma força em forma de um sonho. Mas para mim, o meu sonho era tão grande que eu arrancava força não sei da onde, assim, para ir correr atrás, para ir. E eu passava por cima, sempre passei por cima da minha timidez, por cima dos meus complexos de inferioridade, por cima daquelas crenças limitantes para empreender, sabe? Nas outras áreas da minha vida, acho que às vezes eu parei, eu murchei, eu me enquadrei no que os outros queriam, mas para empreender não, para empreender eu ia atrás do que fosse preciso, porque eu queria, era meu sonho, sempre foi, é ainda, e eu dava a vida por aquilo e eu corria atrás. Mas eu nunca gostei muito do atendimento ao público. Esse nunca foi o meu forte, assim, pela timidez também, né? Hoje, assim, eu gosto, mas também hoje a gente não pode ficar só no operacional, né? Mas nessa época eu peguei minha tia, a Nice já, olha aí, 17 anos atrás, 18, né, em 2006, para trabalhar comigo. E ela me ajudava. Mas teve épocas da loja tá muito ruim, que não tinha condições de pagar ela o mês inteiro. Então eu pagava ela meio período e eu ficava meio período. Aí naquela época nem eu tinha carro, nem ela tinha carro. E ela daí era longe, a cidade é pequena, não tem ônibus, não tem nada, tinha táxi, não tinha nada, né? Uber nem existia. E então não tinha. Então ela tinha que vir a pé para andar, tinha que andar a cidade toda a pé. Então para falar assim, então eu vou vir para a loja para ficar só meio período. Então vamos fazer assim, um dia você vem inteiro, outro dia eu venho inteiro. E foi indo assim. Daí quando eu viajava comprar mercadoria, quando eu viajava levar mercadoria, né, do Paraguai, ela ficava na loja para mim. Mas as vendas era tudo no fiado, gente, tudo no fiado. Eu lembro assim que era um sufoco, eu sofria, assim, porque eu precisava comprar. E além disso aqui, tinha esse caderno aqui, ó, que a gente, olha aqui, gente, eu acho muito legal, que é tudo cadastro de cliente. Na verdade, olha, um caderno cheio. Agora, assim, eu estou tentando implantar na loja o cadastro de cliente. Porque estou tentando, está indo assim, sabe? Mas quando tem meses que eu cobro delas para fazer cadastro de cliente, delas fazem, aí quando eu paro de cobrar, não fazem, e vai ficando aquela coisa, tem poucos clientes. Eu tenho muito cliente ativo e poucos cadastrados. Então, hoje, que é dia 1º de agosto, mais tarde ou amanhã, hoje ou amanhã, eu vou lá fazer uma reunião na loja e vou dar uma meta de no mínimo 50 clientes cadastrados esse mês, cada loja, né? Porque eu vou dar uma meta para elas para poder a gente alcançar esse número. Mas eu estava olhando aqui, até inclusive falei com ela, falei, olha aqui, naquela época a gente tinha esse tanto de cadastro de cliente, agora não estamos fazendo, né? Mas também aqui a gente fazia mais cadastro justamente para vender fiado. Daí a pessoa fazia o cadastro, né? Eu pegava o nome, a data de nascimento, o RG, o CPF e o endereço e o telefone da pessoa para fazer o cadastro delas nas fichinhas, né? Tudo isso aqui era cadastro de cliente. Tava cheio, a metade do caderno. E aqui para trás, a outra metade, eram pedidos. Ó, cheio também, pedidos que as pessoas passavam na loja. A gente não tinha, pedia, encomendava, deixava encomendado, né? Para quando chegasse a gente avisar. Mesma coisa que faço hoje, mesma coisa. Aqui, ó, CD da Jamile, que tem o hino Só Acreditar. Quem é evangélico aí das antigas vai saber, né? É música, livro para música, DVD da Ana Paula Valadão, playback da Elaine de Jesus, Sala do Trono, Raíssa e Ravel, Chuva de Felicidade, CD. E era, olha, CD Daniel e Donizete. Playback da Fernanda Brum. Naquela época que as minhas irmãs iam para a igreja, quem é assembleiana aí, levava aqueles estojos, assim. Eu tenho um guardado ainda. Vocês conhecem, gente? Acho que todo mundo que segue aqui deve ser idade para mais, né? Se tiver mais nova, não vai nem saber o que é isso. Em que levava os playback para a igreja para louvar, né? Hoje é o pendrive, hoje já é no YouTube direto. E era assim, ó, muitos pedidos. Mas aí eu tinha que arrumar dinheiro para comprar essa mercadoria para poder vender fiado de novo. E é claro que tinha aqueles clientes certinho. Tinha umas clientes em que mantinha a loja, que a gente sabia que elas chegavam e todo mês entrava aquele dinheiro delas e toda vez que elas vinham pagar, a gente fazia de tudo para vender para elas de novo, para elas sempre estar devendo, para a gente saber que sempre tinha aquele dinheiro para receber.
Teve o caso de uma cliente, que eu acho que nem tá mais aqui, eu não sei, deve estar aqui ainda. Ela era uma cliente muito querida, comprava muito, muito, muito. Comprava à vista, aí vai indo, você vai confiando, né? Pediu para comprar fiado, aí comprou um pouco fiado, pagava, aí comprou mais, pagou. Daí eu lembro que naquela época eu falava, não, a gente vai ter que colocar um limite para ela de R$ 400. Que sim, já era muito, né? Acho que o salário mínimo naquela época era 700, 800. Falava, então, não, tem que colocar um limite, porque ela não pode comprar muito, né? Mas quando ela via, gente, ela chegava, pagava um pouco e ia comprando, e a gente tinha vergonha de falar, olha, não pode comprar mais, chega, teu limite deu. E ela, quando eu fechei a loja, ela ficou devendo mais de R$ 1.000, que era muito, muito dinheiro. E até aqui, até hoje ela não pagou. Ó, gente, o engraçado é que eu sabe que ano que eu fechei essa loja? Eu fechei essa loja em 2009. Eu abri em 2006, fechei em 2009. E vocês viram aqui que eu mostrei as datas, né? Muitas promissórias aqui de 2007. Então, assim, quando eu fechei em 2009, eu estava com muita conta de 2007, de 2 anos atrás, que eu ainda não tinha recebido. E eu não aguentei mais. Eu não aguentei mais. Essa aqui era a cliente, ó, ela ficou devendo agosto de 2008. Eu fechei a loja um ano depois. Então, quando eu fechei a loja, já fazia um ano que ela estava me devendo. Ela tem três notinhas, uma de 700 e pouco, uma de 200 e pouco. E essa aqui de 800. Sei lá, tá somado aqui atrás. E era assim. Ó, essa aqui também, ó, uma continha de R$ 23,90 de maio de 2008. E eu fechei a loja em agosto de 2009. Então, mais de um ano as pessoas devendo e não pagavam, não pagavam. E então isso que é o ruim de vender fiado. Eu sei assim que eu recebo ainda perguntas aqui sobre fiado. Eu sei que muita gente ainda vende fiado, principalmente mulheres que têm lojas em bairro, né? Esse bairro ou cidade pequena, que ainda acha que para vender tem que ser no fiado. As sacoleiras, né? E eu entendo isso, entendo. E às vezes as pessoas compram só porque é da sacoleira. Porque o que elas pensam? Ah, se eu não conseguir pagar o mês que vem, eu deixo pro próximo, né? Se eu não vou precisar pagar o cartão mesmo. Então, se eu tiver o dinheiro, eu pago. Se eu não tiver, eu pago as contas mais importantes e a sacoleira, aquela que vendeu fiado, vai deixando para depois. Então, quando você vende fiado no negócio, você perde o cliente e perde o amigo. Eu vivi isso na pele, experiência própria para vocês. Essa cliente mesmo que eu falei que ficou devendo mais de R$ 1.000, era uma querida, uma pessoa maravilhosa, que se tornou amiga nossa, tanto que ela ia, comprava, estava todo dia lá, sempre comprando, só que ela era compulsiva. E ela estava passando por um momento na vida dela que não estava legal na vida matrimonial. Então ela descontava nas compras. Ela estava passando por um momento que ela descontava tudo ali, na compulsividade. E o que aconteceu? A gente foi abrindo, não tinha coragem de falar não. Ela comprava um pouco, pagava, e aí a gente falava, meu Deus, uma hora ela não vai pagar, porque ela tá comprando demais. Ela comprava muito, gente, muito, sabe? Coisas supérfluas. Ela comprava, assim, só pelo prazer de comprar. Comprava para ela, comprava para presentear todo mundo. A cidade toda ela presenteava, e a gente tinha medo daquilo. Mas a gente tinha medo também de perder a amizade dela. E falar, olha, hoje não vou poder mais vender para você, se venceu, né? Só depois de terminar de pagar. Porque nós queríamos agradar. A gente tinha vergonha e tinha medo de perder a amizade, de perder a cliente, que era uma cliente que comprava bem. E fomos deixando. O moral da história, né, ficou a dívida aí para o resto da vida, né? Acho que já foi, sendo 17 anos depois. Mas foi muito legal eu ter achado essa pasta agora para conversar mesmo sobre isso. Então, não vale a pena vender fiado. Não vale a pena. Hoje em dia, não tem mais desculpa para vender fiado. Não tem, porque todo mundo tem cartão. E se a pessoa não tem cartão de crédito, ela é provavelmente porque ela já tem restrição no nome. Então, assim, uma vez eu ouvi uma frase que faz muito sentido. Se nem o banco confia na pessoa para dar um cartão de crédito para ela, ou a operadora do cartão, né? Por que que você vai confiar? Por que que você vai dar crédito para ela? Se ela já está com o nome sujo, já está, né? Com o nome aí devendo para o banco, você acha que ela vai te pagar? Não vai, gente. O banco que protesta, o banco que suja o nome, o banco que ela, né, fica lá empenhorada, você acha que ela vai pagar você, que ela vai pagar eu, que ela vai pagar o lojista? Não vai. É melhor você ter seu produto lá na loja. É melhor em últimos casos, fazer uma promoção, fazer uma liquidação, vender mais barato, mas você pegar aquele dinheiro de volta para poder investir no seu negócio do que você vender fiado. Não vale a pena vender fiado, não vale. Vender fiado não é bom nunca, para ninguém. Não é bom. É melhor você dar um desconto, fazer uma promoção se precisar, fazer uma liquidação e pegar o seu dinheiro para investir no seu negócio.
Porque só a gente sabe os custos que o nosso negócio tem. E a gente começa a querer, às vezes é a vergonha de falar não para a pessoa. Eu sei como que é, porque principalmente eu, assim, que sou da igreja, ali participo de um grupo, né, de uma comunidade, as pessoas se acham no direito de vir te pedir fiado, né? Eu tinha uma pessoa ali da minha convivência, assim, que não, nem tá mais ali na igreja, mas era. Aí vende fiado. Vendi uma vez, vendi duas vezes. Agora ela demorou, olha, por Deus, que ela comprou em dezembro e ficou aí me pagar em maio. E aí, agora, esses dias atrás, ela pediu umas peças, viu que as meninas postaram umas peças na promoção, colocou lá, eu quero, eu quero, eu quero. Aproveitei já, eu mesmo respondi ela e falei assim, olha, você quer que separe? A gente tá parcelando no cartão de crédito. Já coloquei no cartão de crédito para ela saber que não vendo mais fiado, que não tem mais, né? Que tem que ser no cartão. É melhor você perder ali a taxa da maquininha. Se eu vendo na maquininha, no cartão, e eu estiver muito apertada, eu precisar, eu posso antecipar aquele dinheiro. Aí eu vou perder ali uma taxa, eu vou perder, né, o juro, mas eu pego o dinheiro de volta, tá ali, eu compro mercadoria de novo, eu invisto no meu negócio, eu tenho dinheiro para pagar a conta, do que você vender fiado, aí não tem a taxa maquininha, né? Mas e a pessoa não te paga? Ou te paga uma vez, depois não paga. Alguns pagam, outros não. Não vale a pena. É melhor a gente aprender a dizer não, porque só a gente sabe o custo que tem, né, o nosso negócio, o quanto é difícil, o quanto é trabalhoso, pra gente ir lá buscar mercadoria, chegar aqui e dar a mercadoria pros outros, porque é a mesma coisa que dá, né? Você entrega a pessoa e nunca mais vê a cor do dinheiro. Foi uma experiência muito forte pra mim, porque, gente, eu tinha um lote, eu tinha um terreno lá, mas naquela época os terrenos valiam muito pouco assim. E eu lembro que eu comprei esse terreno por 5.000, e eu estava pagando parcelado ainda, faltava poucas parcelas para eu pagar. E ficou tão difícil a loja, que eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais dinheiro. Chegava eu fiquei devendo pra Nice, que trabalhava comigo. E eu só dava dando quanto pagar o aluguel. Só isso. Só o aluguel, a água e a luz da loja. E eu pensava assim, não, eu vou aguentar, eu vou aguentar, eu vou aguentar, eu vou conseguir. Tem cliente, só falta dinheiro pra girar. Tentei fazer empréstimo no banco, não consegui, porque meu movimento era baixo, né? Não tinha nome pra isso ainda. E não tinha giro, né, pra isso, não tinha capital. O que eu fiz? Vendi meu terreno. Mas naquela época, esse terreno era 5.000. E eu comprei esse terreno parcelado. Tinha as últimas parcelas para pagar e eu já não tinha mais dinheiro, nem dinheiro para pagar as parcelas do terreno. Não tinha, tava assim, quebrada, gente, quebrada. E eu não tava mais viajando, levando mercadoria, tinha parado. Então, meu dinheiro era só, minha renda era só ali daquela livraria evangélica. Livraria Evangélica El Shaddai era o nome. E aí, gente, eu vendi esse terreno, que hoje a minha tia tinha um lá no mesmo local que eu tinha, porém bem menor que o meu. Ela vendeu por 130 mil essa semana. Então, assim, o meu estaria valendo hoje 150 mil tranquilo. E eu vendi esse terreno por 12 mil para investir na loja, porque eu queria tanto que eu não medi esforço. Que aí que vem também a persistência e a teimosia, né? Que você tem que saber diferenciar. Foi uma experiência muito grande para mim, uma experiência assim que eu carrego até hoje. Tudo que a gente vive é a experiência. E claro, que se você puder aprender com o erro dos outros, é bem melhor. Você encurta um caminho enorme. Mas eu, com toda aquela timidez, aquele complexo, que todos os complexos que eu tinha, eu me fechava tanto que eu não buscava ajuda. Eu não buscava fazer network, eu fazia tudo sozinha. Era eu e Deus e pronto, né? Então eu não dividia com ninguém. Então foi carregando aquele fardo, foi ficando muito pesado para mim. Eu praticamente fiquei em depressão quando eu fechei essa loja. Foi a loja que eu mais sofri quando eu fechei. As outras que vieram depois dela, que eu precisei fechar, eu já me antecipei, não perdi o time. É difícil fechar um negócio, é difícil mesmo. Eu já fechei um recentemente, né, em janeiro, que vocês acompanharam aqui. Mas hoje eu não sofro mais, hoje eu vejo até onde eu consigo, sabe? Falo, não aguento mais, pronto, não vou continuar e vou lá e fecho. Não sofro mais, porque a gente aprende, né, maturidade aí traz pra gente que eu aprendi, eu não sofro. Falar, eu tô aqui viva, tô com saúde, tô saudável, tenho muita força, tenho aí muita força ainda, né, que Deus me deu para correr atrás. Vamos pro próximo passo, vamos pro plano B. Sempre tô cheio de ideias na cabeça de empreendedorismo, né, de negócios. Então, se um não dá certo, eu vou pro outro, não sofro mais, tanto que eu sofri aquela vez. Eu sofri demais, fiquei com depressão, fiquei enfiada dentro de um quarto escuro, que para mim eu chegava em casa, eu não conversava com a minha mãe, nem com ninguém, ia pro quarto, e lá no quarto, para mim, por mais que o quarto tivesse escuro, e assim, por mais que o quarto fosse escuro, eu fechava tudo, não, parece que não era o suficiente. É a minha vontade, assim, eu queria estar embaixo da cama, eu queria me enfiar embaixo da cama e ficar lá no escuro para ninguém me ver, com vergonha,
sabe? Parece aquela frustração, aquela sensação de fracasso, você não deu conta, você, né, vai fechar uma loja, vergonha de encarar as pessoas. E, e é muito forte, né? Você tem que estar muito bem preparada psicologicamente. E eu falo, né, que os livros que eu li foram que me deram base, assim, me deram força e Deus acima de tudo. Porque se eu li livros, foi Deus que me deu esse gosto pela leitura. E Deus sabe tudo que a gente vai passar, né? Então ele já vai colocando as coisas, os objetos e as pessoas no caminho da gente. Pra gente poder ir se fortificando, se fortalecendo para as batalhas. Então, foi assim, uma época muito difícil. Gastei tudo, peguei aquele dinheiro, os 12 mil do terreno, investi na loja de novo, e foi investido aos poucos, e a loja foi durando até a hora que deu. E eu lembro que no último ano, já em 2009, eu tinha começado a fazer uma faculdade, que me ajudou muito também. Então, à noite eu vinha para Cascavel, que é 40 quilômetros da cidade que eu morava, vinha de ônibus para faculdade. E era uma válvula de escape, né? E ali foi que eu consegui um emprego, uma amiga que estudava comigo, me arrumou um emprego na faculdade, e arrumou uma kitnet de frente para eu morar. Então eu trabalhava na faculdade, estudava na faculdade, ficava o dia todo, só atravessava a rua, trabalhava em horário comercial e estudava à noite. Mas eu lembro que o salário era pouco e algumas notinhas que a minha mãe e minha tia foram recebendo lá para mim, e ainda ia me mandando, e foi o que eu ia conseguindo me manter, pagar aluguel, pagar faculdade, né, e me manter. E aí teve uma época bem no inverno que eu aproveitava também para vender cachecol, e cachecol de tricô e de crochê na faculdade onde eu trabalhava e onde eu estudava. E eu lembro que eu chegava da faculdade, acho que era umas 10h30, 10h40 em casa, e eu ficava até 1 hora, 1h30, 2 horas fazendo crochê e tricô. Sou prendada, viu? E era uma época que teve uma moda, assim, uma tendência de cachecol com uma linha de crochê que era tipo uns pompom, vocês devem lembrar. E eu fazia muito aquilo lá e vendia no outro dia. Vendia e era a renda que me mantinha, né? Que me ajudava. Com tudo isso ainda, né, fui conseguindo ter foco, gente. O principal, assim, é foco. Você tem que focar onde você quer chegar e não se desfocar, não se distrair pelo caminho, focar. Eu sei que eu queria ter uma loja, eu tava ali trabalhando no CLT, mas eu sabia que era provisório. Eu tava juntando dinheiro, empreendendo, né, enquanto tava ali, porque, como o Geraldo Rufino diz muito, que o empreendedorismo, ele tá na cabeça. Não interessa se você tem um negócio ou se você está na CLT. O empreendedor é você, aonde você estiver. Você pode ser empreendedor dentro da empresa do outro. Você pode ser empreendedor no seu CNPJ, mas você pode ser empreendedor no CNPJ do outro. Fazer o melhor, né? Fazer o melhor enquanto você está trabalhando para alguém que te abriu as portas no momento que você precisava. Eu fiz o meu melhor. E eu lembro que eu pedi a conta, mas minha chefe não queria me dar conta. Então eu fiz um acordo com ela, falei, não, eu fico aqui mais 3 meses para treinar a próxima pessoa e você me dá conta daí para me ajudar, para eu poder pegar o acerto. E ela aceitou. E eu fiquei lá mais 3 meses de aviso, né? Porque eu fazia o meu melhor. Mesmo nesses 3 meses, eu nunca faltei, eu sempre dei o meu melhor naquele lugar. Juntei meu dinheiro e saí de lá e fui empreender com bijuteria. Já aproveitei que eu tava vendendo cachecol, já fui para São Paulo, comprei bijuteria, já fui para o Paraguai, gente, mas isso, né, como eu falei, é assunto para um próximo vídeo para contar como foi minha experiência no ramo de bijuteria. Depois abri uma loja, coloquei vendedores e foi indo. Foi por um tempo, deu certo, depois mudei, mas já é um outro negócio que eu tive. E daqui dessa livraria ficou a experiência do fiado, que não vale a pena, não vale a pena. Se você vende fiado, saia do fiado, saia. Porque além do estresse que a gente passa, né, ainda às vezes é você que é o credor e você fica com vergonha, porque não é assim. Quando a gente é muito certa com as coisas da gente acha que os outros vão ser também. E a pessoa não é, em vez dela estar com vergonha de estar te devendo, é você que fica com vergonha. E se você for cobrar, você é errada, não é? Tudo se volta contra você. Então não vale a pena. Eu sei que tem gente que às vezes que dá certo, porque tem pessoas que vendem assim, que se conseguir vender por um preço muito alto em cima. E com uma entrada, então se a pessoa fala assim, dá entrada, o resto parcela em 2, 3 vezes. Aí se a pessoa não pagar, ou pagar só a entrada e mais uma vez, às vezes já tirou o custo do produto. Né? Eu sei que tem pessoas que trabalhavam assim antigamente. Eu não sei se isso ainda dá certo, porque hoje em dia não consegue vender uma roupa com tanto lucro assim. Não consegue mais, né? Em época de internet, aí a pessoa vê você vendendo uma calça por R$ 200, ela vai lá na internet e acha por 100, por 80, então às vezes não vai virar. Às vezes daí ela não vai comprar de você que é fiado, mas daí pra comprar na internet ela arruma cartão. Ou arruma até o dinheiro à vista pra comprar, porque dá mais barato. Mas em épocas que a internet não tinha tanta concorrência, assim, né, que não tinha, as pessoas tinham medo de comprar online, que ainda não tinha esse costume, né, que veio e acelerou muito após a pandemia.
Então, eu sei que tem algumas pessoas de interior que conseguia vender por uma margem muito maravilhosa, né? E uns 500% em cima. E aí até compensa, porque se você não receber tudo, o lucro, o custo e um pouquinho de lucro, às vezes você já recebeu. Mas fora isso, não vale a pena. Hoje a internet está aí para ajudar você, mesmo que for de uma cidade pequena, gente. O que mais tem agora, que eu tenho visto, é lojas pequenas, lojistas pequenas, de cidade pequena, de interiorzinho, que estão se destacando e vendendo aí para o Brasil todo. Então, se minha cidade não compra no cartão, não compra, tenta vender online. Tem muita gente que vai comprar, né? Não vale a pena o estresse. Olha aqui, foi um terreno aqui. Foi a minha juventude, assim, muitos dias de depressão, chorando e sofrendo. A garganta tá ruim, tá arranhando. Então, foi muitos dias sofrido pra mim, muitos dias sofrido e uma experiência enorme. Deixa eu mostrar, então, pra vocês algumas peças que eu tenho aqui em casa, que era dessa época da minha livraria evangélica, de 2006. Olha que coisa mais linda. Sou apaixonada nesse vaso. Ele é de porcelana, eles são pintados, aí tá escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Uma frase que eu amo, que tá em Filipenses 4:3. Olha que lindo, gente. Eu acho maravilhoso. Olha a parte de trás dele. Então, eu vendia muitas peças assim. Eu lembro que essas peças eram caríssimas. Caríssimas. Acho que, eu não me engano, naquela época, era uns R$ 90 um vaso desse. Tipo, há 17 anos atrás, né? E eu vendia muita xícara para presente, assim, ó. Essa aqui minha mãe que me deu, comprou na minha loja e me deu. Essa é a pequena, mas tinha aquela caneca maior. Também essa é Filha, você é especial para Deus. E a gente tinha a maior também e a menor. Tinha filho, tinha pai, tinha avó, tinha mãe, né, professora, todos esses nomes, assim, profissão e pessoas da família, né? Então, vendia muito bem para presente. Acho que o que me restou foi essas duas coisas. Eu tinha, essa semana, ainda quando eu fiz, semana não, mês passado, eu fiz uma limpeza aqui nas minhas roupas, tirei 2 moletom, que era também da marca Filhos do Homem. Sabe, Filhos do Homem é um grupo de louvor, né? Mas eles tinham uma marca própria também, de roupa, de camiseta e moletom. Muito bom, tipo, ótima qualidade. E eu tinha um moletom ainda zero bala, que era daquela época também. E eu tinha também, que eu acabei jogando fora, nesse estilo aqui, nessa pintura assim, um prato que era um relógio de parede. Tinha os ponteiros, o prato, e era um prato pintado, mas ele era com mais tons de laranja, pintado assim, escrito uma frase no meio, que eu não lembro qual que era, e o relógio. Mas aí estava muito tempo sem funcionar, tinha quebrado o relógio, eu estava guardando só de lembrança mesmo. E acabei jogando fora. Então essas eram algumas peças da loja que eu tinha. Deu uma saudade agora, gente, era gostoso, sabe? Eu trabalhava com linha de presente, assim, em geral. Caixinha de promessas, olhinho, bandeja para Santa Ceia, tudo que usa, assim, no mundo evangélico, né? Harpa cristã, CD, DVD, essas coisas todas. Era bem bacana. Eu amava fazer, né? E foi a época, assim, que eu falei pra vocês que eu mais sofri. Com a loja que eu mais sofri. Depois dessa, eu não sofri mais. As outras que eu... Foi um aprendizado também, porque as outras lojas que eu fechei, eu não esperei chegar assim tão no fundo do poço igual aquela. Eu fechei antes, né? Quando eu precisei fechar. Então, você tem que ter o time. Tem que ter o time, saber se ver se deu certo ou não deu certo. E aprender com os erros, né? Nessa aqui eu aprendi, então, a não vender fiado, a não confiar em ninguém, que você perde o amigo, perde o cliente, perde o amigo e perde o dinheiro. Então, aprenda com o meu erro. Não queira passar por isso para vocês aprenderem, né? E tudo é conhecimento. Tudo é conhecimento, tudo é experiência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo, se vocês quiserem, eu posso contar as experiências das outras lojas que eu tive. Deixa muito comentário aqui. Falem o que vocês acharam, se vocês já passaram por experiência assim, se vocês ainda vendem fiado, se vocês estão tentando sair do fiado. Me falem aí, me contem. E deixe comentários aqui também, se quiserem saber as minhas outras histórias das outras lojas. Gente, é um prazer ter vocês aqui. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.